Vamos a par do que está acontecendo de fato neste trecho. Veja só o que diz o versículo de número 11 até o versículo 20. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livrariam a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Pai, fala-nos através da Tua palavra, por intermédio do Teu Santo Espírito, palavra esta que foi lida, ó Pai, e nos dá a graça, ó Deus, de confiar no Senhor, porque o Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro, e é o único Deus que salva, pois a salvação pertence ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ano é o ano de número 701 antes de Cristo. E o que está acontecendo neste ano, e especificamente no que está sendo narrado aqui, como acabamos de ler? A Assíria, anos anteriores, havia se tornado a grande nação, o grande império, a grande potência mundial. E havia conquistado todas as nações ao seu redor. Em 701, tanto ao norte de Jerusalém quanto ao sudoeste de Jerusalém, não havia território o qual a Assíria não conquistara. Mas apenas uma cidade, especificamente uma capital, fazia resistência ao reino da Assíria, e era Jerusalém. A Síria já havia tomado grande parte do território de Judá, o reino do qual a capital era Jerusalém. Mas a cidade principal, a cidade do rei Davi, não havia ainda sido tomada. Então, em 701, o que faz Senaqueribe, o rei da Síria? Ele envia o seu exército para cercar Jerusalém, cercar a cidade, estabelecer ali um cerco e pressionar a cidade e o seu rei, Ezequias, para que eles se rendessem e aceitassem o jugo assírio. É isso que está acontecendo aqui no texto. Isaías, desde o início do seu livro, ele havia avisado aos reis de Judá. Isaías fora profeta em épocas de reis diferentes. Foi a época do rei Acás, pai de Ezequias, que nós vemos aqui. Então ele havia tanto avisado ao pai, Acás, quanto ao filho, agora Ezequias, de que Deus enviaria a Assíria como a vara da sua correção ao povo de Judá, porque esse povo havia abandonado o Senhor. Mas o rei Acás e o povo de Judá não quis ouvir a palavra do profeta.
e continuaram em seus pecados, até que então 701 chega e a Assíria está aos portões de Jerusalém, com grande exército. E Jerusalém não tem como resistir. O capítulo 36 é o cumprimento daquilo que Deus havia falado, de que a Síria seria a vara da mão dele para corrigir o seu povo. Que Deus usaria uma nação ímpia para a correção do seu povo, que havia se afastado dele mesmo. Mas o texto diz mais ainda. O texto nos mostra, como Isaías nos mostrou até então, nos seus capítulos anteriores, que se o povo confiasse em Deus, se o rei passasse a invocar o nome de Deus, o Senhor ainda assim, corrigindo o seu povo pelas mãos da Síria, ainda assim teria poder para salvá-los na última hora. E é o que vai acontecer no decorrer do capítulo 36 e 37. Mas não chegamos lá ainda. O capítulo 36, o início, é o alto comandante, ou alto oficial, por assim dizer, o alto conselheiro de Senaqueribe, que é Rabsaqué, discursando diante dos muros de Jerusalém sobre a necessidade vital de Jerusalém se render. E provocando não só a Jerusalém, de maneira zombeteira, mostrando que Jerusalém não tem como resistir ao império da Síria, ao exército da Síria que cercara a cidade, como também o próprio Deus dos judeus não pode livrá-los das mãos do rei da Síria. Então ele afronta ao Deus de Israel. Nós vimos aí no final do texto que nós lemos. E quem é o Senhor para vos livrar da mão do rei da Síria? E aí então o Senhor posteriormente responderia e revelaria quem ele de fato é. Ele dizimaria o exército dos assírios e faria com que o próprio rei da Síria, fugido para Nínive, que era a capital da Assíria, morresse pelas mãos dos seus próprios filhos. 2 filhos assassinariam a Senaqueribe. Porque Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Ele não pode ser afrontado. Mas isso aconteceria, certamente. Mas nós estamos ainda aqui no desafio de Rabsaqué, que este conselheiro, esse alto oficial de Senaqueribe, a Jerusalém e ainda mais ao rei, ao Deus de Jerusalém. Vamos aprender algumas coisas aqui, nesse trecho que nos fala desse desafio que Rabsaqué faz a não só Jerusalém, mas a Deus, o Deus de Jerusalém, o Deus dos céus e da terra. Olha só o versículo de número 11. Versículo de número 11 do capítulo 36. Então disse Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: pedimos que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Quem que são Eliaquim, Sebna e Joá? Eliaquim, Sebna e Joá são os homens que Ezequias, rei de Judá, enviou como comitiva para conversar com Rabsaqué, para conversar com o representante do rei da Síria. Então aqui, o Rabsaqué, que é o representante do rei da Síria, que fala em nome do rei da Síria, recebe os 3 homens do rei Ezequias, o rei de Judá, que são Eliaquim, Sebna e Joá. São homens da esfera civil, né? Não são militares esses 3. São homens do gabinete real de Ezequias. E eles vêm para conversar com Senaqueribe para fazer com que, através de Rabsaqué, para fazer com que a Síria mude de ideia. E aqui então você percebe que eles pedem a Rabsaqué que não fale em judaico, mas fale com eles em aramaico. Irmãos, o aramaico era uma língua semelhante ao hebraico, mas não era o hebraico. O judaico aqui do versículo 11 é hebraico. Não era a língua propriamente hebraica, embora se parecesse com ela. O aramaico era o idioma diplomático da época, era o nosso inglês. Ok? O aramaico era o nosso inglês. Era o idioma diplomático, da diplomacia. O povão, a plebe, falava o hebraico. Então o que acontece? Os homens de Ezequias, eles percebem que o discurso de Rabsaqué é muito forte, está ameaçando e está mostrando algumas verdades para Jerusalém. O Rabsaqué disse no texto, nos versículos anteriores, que não adianta Judá confiar no Egito, que era um provável companheiro, uma provável nação para se fazer aliança para resistir à Síria. Não adianta confiar no Egito. O Egito é muito fraco. E ainda mais, ele vos trairá no final. Ele não vem ajudar. E depois continua. O exército de vocês, Judá, é muito pequeno.
Vocês não tem como vencer. Aliás, há uma provocação no capítulo 36 de Rabsaque que diz assim: façam aliança com o rei da Assíria, que eu vos darei 2.000 cavalos e carros. Aí ele provoca: se é que vocês têm homens para montá-los. Ou seja, vocês não têm um exército. É inútil resistir. E por fim, no versículo 10, ele faz a provocação maior ainda. No versículo 10 ele diz assim: olha, acaso subiu eu sem o Senhor, e aqui é o Senhor de Jerusalém, Yahvé, o Deus de Israel, sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. A ideia é que lá na Síria, eles ficaram sabendo da mensagem de Isaías. Lembra quando eu disse que Isaías havia profetizado que Deus haveria de usar a Síria como vara da sua mão? Na Síria, eles são informados da pregação, do teor da profecia de Isaías. E aí quando eles chegam em Jerusalém, diz assim: e olha, eu vou dizer mais, nós não subimos aqui por vontade própria. O Senhor de vocês é que nos enviou para destruir vocês. Isso era uma verdade. E é nesse momento que Eliaquim, Sebna e Joá pedem a Rabsaque: não fale em hebraico, para que o povo não ouça isso. Para que o povo não veja que é a mão de Deus mesmo nos punindo. Fale em aramaico. Eles pedem que o povo que está nos muros... Por que o povo estava no muro? Porque todo mundo está querendo ouvir a conversa. É um acontecimento, ele pode resolver a vida das pessoas dentro ali de Jerusalém, naquele cerco. Então todos vão ao muro. Só que aí, ao pedido: não fale em hebraico, fale em aramaico. Mas olha como Rabsaque responde. Versículo de número 12. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras a ti somente, ao teu Senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? A palavra é forte aqui. A ideia é a seguinte: eu não vim falar essas coisas só para vocês, essa comitiva, e o rei de vocês. Eu vim falar para todo o povo, porque afinal é o povo que vai sofrer aquilo que vocês decidirem. Não é assim na política? Como decidem os nossos representantes, nós aqui pagamos. Se eles decidirem algo lá, nós ou somos prósperos aqui, ou sofremos. E a ideia de Rabsaque é essa: eu não vim falar só para vocês e para o rei de vocês. Eu vim falar para o povo, porque quem vai sofrer é o povo. Se vocês não se aliançarem com a Assíria, o povo de vocês vai sofrer. E aí continua. Aliás, a descrição é terrível, né? Para que comam convosco o próprio excremento e bebam a sua própria urina. Por quê? Porque o cerco, irmãos, tirava a água da cidade. Jerusalém não tinha fonte de água dentro da cidade. Havia um aqueduto que trazia água de fora para Jerusalém. Um cerco faz com que a água não chegue mais e nem comida. E a comida vinha de fora também. Então o que eles vão comer? Se continuarem a resistir. Aí Rabsaque diz: vão comer excremento e beber urina. Imagina o povo ouvindo isso. Então a pressão é muito grande. Versículo de número 13. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, ou seja, desprezou o negócio de falar em aramaico, não deu nem ouvido aos representantes de Ezequias, e continuou falando hebraico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. O sumo rei era o título dos reis da Assíria, o grande rei. Porque como a Assíria era um império que dominava sobre nações, e essas nações tinham seus reis, o rei da Assíria era o sumo rei, o rei dos reis. Essa é a ideia aqui. E aí continua o versículo 13. Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Perceba aqui que Rabsaque não chama Ezequias de rei. Ele diz que Senaqueribe é o grande rei, o sumo rei. Mas Ezequias, ele não usa o título rei. Ele diz assim: não vos engane Ezequias. Ou seja, esse homem que vocês têm por rei é um João ninguém. Vocês não podem confiar nele. O grande rei é o nosso rei da Síria.
Este Ezequias é um ninguém. Vocês não podem confiar, não confiem nele. Ele não tem força. Ok? E aí veja, versículo 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Então a ideia é a seguinte: que Ezequias não vos faça entender que Deus pode livrá-los, que Deus é bom o suficiente, que Ele tem poder para isso. Não creiam nisso. A ideia é essa. O texto, o Rabsaquei, está mostrando, está querendo mostrar para Jerusalém, que o rei Ezequias não tem palavra. A palavra dele é falsa. E Deus, ainda por cima, não é bom o suficiente. Ele não tem poder suficiente para guardar a sua cidade, que é Jerusalém. Então, irmãos, essa é uma provocação que a igreja sofre hoje. Que você e eu sofremos. Essa provocação ainda é feita a nós, como igreja, pelo mundo. Quando você decide, por exemplo, obedecer a Deus no seu trabalho, na sua casa, há sempre os servos de Satanás. Há sempre pessoas não crentes dizendo a você: olha, isso não vai dar certo. Se você tomar essa atitude radical, muitas vezes chamam de obedecer a Bíblia como algo radical, e é de fato. A palavra radical vem de estar enraizado, ter uma raiz, e nós temos, porque é a Bíblia. Se você tomar essa atitude radical, Shumaidon, as pessoas vão parar de andar com você. Você vai ter problemas no trabalho. Se você continuar com esse marido que não te trata bem, você será infeliz. Você tem que pedir o divórcio dele. Mas a palavra de Deus diz para eu continuar casado. Meu marido, certo que ele não é o marido melhor, mas a Bíblia fala que eu tenho que viver submissa a ele, porque Deus deseja assim, eu faço para a glória de Deus. Mas olha, você vai ser infeliz. Você quer ser infeliz? Deus não pode fazer feliz dentro desse contexto. Ele não tem poder. Ok? Nós sofremos essas coisas. Nós somos tentados como fora Jerusalém e Ezequias pelos Rabsaqués deste tempo. Quando você decide fazer algo, quando você em casa tem que confrontar um parente seu e chamar a atenção, o mundo diz: olha, não faça isso, ele não vai te amar. Se você fizer isso, ele não vai gostar de você. Se você corrigir o seu filho, ele vai te odiar. Se você repreendê-lo, ele vai ter uma posição contrária a você. Você vai perder o seu filho. Mas a Bíblia diz que está errado, que o pai tem que disciplinar o filho. Oh, mas não é assim. E Satanás faz isto. Lembra que Satanás colocou dúvida na mente de Eva. É isso que Deus disse? Que vocês morreriam? Vocês não vão morrer. Deus não tem poder para cumprir a palavra dele. Podem comer. Nós continuamos sofrendo o mesmo desafio que sofri aqui, dentro do contexto, Jerusalém e Ezequias. Veja o versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias. A ideia do versículo 16 é, olha o que diz. Porque assim diz o rei da Síria. Em contraponto agora, o rei da Assíria, através de Rabsaquei, vai fazer um movimento de, olha, venham a mim, abandone Ezequias e o Deus dele. Venham a mim que vocês terão o melhor. É o que o mundo fala também. Olha só, versículo 16. Fazei as pazes, diz aí Rabsaquei, representando o rei da Síria. Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. E aqui, meus irmãos, a ideia é que a Rabsaquei, ele quer adoçar a pílula. Aliás, ele fala de deportação como, olha, eu vou vos levar a uma terra que é prazerosa, uma terra de cereal e de vinho, uma terra de pão. A ideia, ó, vocês vão comer excremento e beber urina aí, hein? O que vocês querem? Eu vou levar vocês para uma terra boa. Então, era a política daquela época, né, a deportação. Você vê isso quando a Síria conquista, em 722, o Reino do Norte, e tira os israelitas de lá e repovoa a região, aí vem os samaritanos. E eles querem fazer isso também, a Babilônia vai acabar fazendo isso com Jerusalém,
mas posteriormente, levando, entre outros, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego à Babilônia. Era a política da deportação, mas ele quer adoçar isso aqui. Eu vou levar vocês para um lugar melhor. E, na verdade, eles seriam deportados, eles seriam arrancados da terra deles. E ali naquele local seria colocado um povo mais dócil, um povo que não tinha contato com a cultura daquela região, para aceitar tudo, domínio. Porque quando você tira o povo da terra, você acaba com patriotismo. Você acaba com a ideia de nacionalidade, com a paixão do povo que nasceu ali. Você tira de lá e repovoa com outra gente que não está nem aí. E é fácil controlar a região. Então, era a política adotada. E aqui diz isso. Olha, eu vou levar vocês. Não deem ouvidos a Ezequias. Fazer as pazes comigo. E aí diz assim, fazer as pazes comigo para que cada um coma da sua própria vide e beba água da sua própria cisterna. Ou seja, irmãos, o cerco era o seguinte. Quando um exército caminhava para cercar uma cidade, as cidades circunvizinhas da região de Judá, por exemplo, no caso, todos os habitantes daquelas cidades circunvizinhas corriam para a capital. Corriam para a cidade de Jerusalém, para ficar dentro do muro, porque eles não têm proteção, são cidades menores. Então imagina o cerco, no cerco, como estava abarrotada de gente em Jerusalém. Então ali começava a ter violência, porque a pessoa está sem comer. Começava a ter discussões, roubos. A cidade vira um caos lá dentro, está cercada. E está todo mundo lá. E não tem o que comer. E aí alguém vem e oferece, eu vou dar comida para vocês. Ainda mais, se vocês se renderem, vocês podem agora sair, a gente deixa vocês saírem aí dos muros, de dentro dos muros, e cada um vai para sua terra. Enquanto nós não vamos buscar vocês, vocês vão para sua terra, vocês voltam para quem quer voltar para casa? Vocês querem viver aí nesse cerco aí? Olha como resistir um apelo desse. Ainda mais, imagina, nós também podemos entender muito bem a força desse apelo, nós que somos tão imediatistas. Nós queremos o bem para amanhã, para hoje melhor, não é para amanhã, é para hoje. Nós queremos o bem para hoje. Nós não temos muito preparo, se não for a Deus, para lidar com circunstâncias adversas. Ninguém quer problema. É por isso que as pessoas no casamento divorciam. É por isso que elas deixam o emprego, não tem capacidade de suportar uma pressão ali do chefe, porque trabalho é trabalho, né? Já diz o tripalium, né? O sofrimento, é o trabalho. Mas as pessoas não têm paciência, qualquer coisa elas já querem. Então veja, a pressão também lá não era diferente. Era muito maior ainda, porque lá era a morte. As mães começavam a ameaçar a comer os próprios filhos. Que a fome faz isso. A gente não, graças a Deus, a gente não sabe o que é fome. Fome mesmo. Você comeu o que está na frente. Então a pressão, agora vem alguém e oferece, olha, venham, vocês vão comer. Vocês vão voltar para casa. Vocês não querem voltar para casa? Querem ficar aí? Então olha a pressão. E o mundo faz isso com você. Você vai viver essa vida de sofrimento de crente aí? Não podendo aproveitar o mundo? Todo mundo aproveita. E eles estão aproveitando e acontece o que com eles? Não acontece nada. A Bíblia falou que eles serão julgados. Cadê o juízo? Cadê o juízo sobre eles? Estão aí vivendo. São sadios, o corpo deles nédios. Você vê eles chorando, você vê sempre rindo. E você aí, nessa luta, para que isso? Venha comer, venha beber. Eu vos levarei a um lugar melhor, diz Rabsaque, diz Satanás, diz o mundo, diz a nossa carne. Eu vos levarei a um lugar melhor. Para que ter uma mulher se você pode ter muitas? Para que se você vai viver com um salário desse, se você pode, por meio de uma trapaça, um jeitinho brasileiro, ganhar mais? Para quê? Todo mundo faz isso. Eles escapam, são presos e escapam. E você vai insistir com essa vida? Com esse cerco? Com esse sofrimento? Discurso de Rabsaque. E aí veja, versículo de número 18. Não vos engane, Ezequias. Lembra que nunca usa rei Ezequias. Sempre Ezequias desprezando mesmo. Isso aí não é rei nada não. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Agora veja, agora é a provocação. Se há um erro, até então, meus irmãos, a provocação é Ezequias. Era a Ezequias. A provocação era a Ezequias. Agora é o erro da Síria. Agora é o erro na prepotência de Rabsaque. Agora ele vai colocar tudo em jogo. Porque ele vai provocar o Senhor. Ele vai desafiar o Senhor. Enquanto isso, você está desafiando a Mateus, Monique, Gabriel, Hilda, Daniel, Roberto. Até então estava
Desafiando a Ezequias, agora ele vai desafiar o Senhor. Olha o que ele vai dizer. Versículo 18 a 20. Vamos ler juntos? Aí nós terminamos aqui, leiamos. Não vos engane, Ezequias, dizendo: Senhor nos livrará, acaso os deuses das nações livraram cada uma de sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Hamas e Arpade? Onde estão os deuses de Sebaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para dizer o livre a Jerusalém das minhas mãos? Até aí. Então veja, cuidado, versículo 18, não é tá a ideia do original também aqui do texto, melhor, né, da linguagem hebraica cuidado com Ezequias, porque ele está dizendo a vocês que o Senhor vos livrará. Ele está dizendo, o Senhor nos livrará. Cuidado com ele. Né? Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Não. É a mesma coisa, né, que alguns crentes sofrem com parentes não crentes, com vizinhos não crentes, com amigos do trabalho, colegas de trabalho não crentes. Cuidado com o que dizem na igreja lá. Esse povo está querendo dominar a sua mente. Não é assim que eles falam? Cuidado lá, ó. Você dá dízimo? Ó, estão roubando você. Estão roubando você. Está dando vida boa lá com o pastor da igreja, o pessoal que trabalha lá. Estão roubando você. Cuidado com esse pessoal. E é verdade, irmãos, que há falsos ministros que são lobos. Roubam mesmo. Mas graças a Deus não são todos. Mas sempre haverá isso. O ímpio, como ele não frequenta a casa do Senhor, ele não é do povo de Deus, para ele, você servir a casa de Deus é sempre um peso na consciência, porque ele vê você fazendo o que ele deveria, e o máximo que ele puder argumentar para que você abandone isso, ele fará. Não é para o seu bem, ele está pensando no seu bem. Afinal, ele gasta o dinheiro dele em álcool, ele é escravo do cigarro, ele não dá o dízimo do cigarro, ele dá o dinheiro todo dele. Ele não é um 10% para bebida, é o dinheiro dele todo que vai nisso. Ele não dá 10% lá no time de futebol dele, ele dá o dinheiro dele todo nisso, ele aposta nisso, ele compra as coisas do time, é tudo do time. Não é 10%. Porque o Deus do mundo, os deuses do mundo, são terríveis. O nosso Deus é um Deus bom. Ele pede de nós, ele nos ordena 10%, enquanto ele nos dá todas as coisas. Enquanto nós damos os 10% para ele, ele nos dá mais ainda. E os 10% que ele dá na igreja, numa igreja séria, volta para nós em conforto, em biblioteca, em assistência social, em ajuda. Mas o Deus do mundo não. O Deus do mundo toma tudo. Mas ele do mundo diz, não, o seu Deus, cuidado com o seu Deus. Hein? Cuidado com ele. Um Deus falso, eles estão querendo te enganar lá. É a mesma coisa que diz aqui, cuidado com Ezequias. Não vos engane, ele dizendo que o Senhor nos livrará. O Senhor não pode livrar. Aí continua o texto, olha só. Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Essas cidades eram cidades maiores, muito maiores do que Jerusalém, e estavam ao norte de Jerusalém, perto da Síria, não da Assíria. Havia a Assíria com A e a Síria com S. Então Amate e Arpade eram cidades perto da Síria, e elas caíram pelas mãos do rei da Assíria, e eram maiores do que Jerusalém. Então diz assim, o Deus de Amate e Arpade não puderam livrá-los das mãos nossas, quanto mais o Deus de vocês, uma cidade pequena. A ideia é o seguinte, quanto menor a cidade, menor o Deus. É engraçado que a gente pensa assim também, né, na sociedade. Quanto maior a igreja, parece maior é o Deus. Não é assim? Quanto mais gente, parece que Deus tem mais poder lá. Não é assim? Naquela época eles criam assim também. Quanto maior a cidade, maior o Deus. Então Jerusalém é uma cidadezinha, Jerusalém, irmãos, é uma cidadezinha em cima do morro, do monte. É uma cidadezeca, assim, pequenininha. Essa cidade aí, o Deus da cidade não pode livrar, porque deuses maiores não livraram as outras. E esse Deusinho aí vai livrar vocês. E lembra que o rebanho de Cristo é pequeno, lembra? Não temais, ó pequenino rebanho. O rebanho é pequeno, Deus é grande. Mas o mundo não pensa assim. E aí continua.
Diz aí, ele não pode livrá-los. Os deuses de Amate e de Arpade não livraram. Onde estão os deuses de Sefarfaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? E aqui para terminar, para ir para o fim, eles, olha como interessante aqui. O leitor mais atento percebeu aqui uma coisa muito importante. Ele diz assim, esses deuses não livraram a Samaria. Peraí, gente, Samaria é a capital do Reino do Norte, a capital de Israel. Como assim esses deuses? Lá não é o Deus de Yahvé? Eles não são Israel? Como esses deuses não livraram? Na verdade, o Reino do Norte, Israel, só tinha por nome a nação de Yahvé. Mas na prática, eles serviam a esses deuses aqui todos, das outras nações. Deu para entender? Na prática, eram conhecidos como Deus de Yahvé. Mas quem conhecia o Reino do Norte, quem conhecia Israel, sabia que eles adoravam os outros deuses. E a Síria conhecia o Reino do Norte porque já tinha conquistado o Reino do Norte. Aí um teólogo disse assim, o pessoal da igreja pode até pensar que eu sirvo a Deus, mas os meus vizinhos sabem bem os deuses que eu sirvo. O pessoal da igreja pode pensar que eu sirvo a Deus, mas o meu vizinho sabe muito bem o Deus que eu sirvo, porque ele está perto de mim. Ele está ali na porta, ele sabe muito bem o que ele ouve dentro de casa, como é que eu ando, ele sabe as coisas que eu faço, o que eu falo, as minhas conversas, ele sabe muito bem o Deus que eu sirvo. Como a Síria sabia que Israel, embora tivesse o nome de Israel, servia aos deuses das outras nações. Já vamos terminar? Versículo 20. Quais são, dentre os deuses desses países, os que livraram a terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? A provocação final é essa, irmãos. Quem é o Senhor para vos livrar das minhas mãos? Veja que o Rabsaqué não cita os deuses da Síria. Eles tinham deuses, mas ele não cita. Porque o ímpio, no final, ele serve a ele mesmo. O Deus do ímpio é ele mesmo. Ele usa os deuses aí por uma desculpa para ele fazer o que ele quer. Mas ele está servindo a ele mesmo. Ele crê no poder dele mesmo. O mundo fala o nome de Deus, se Deus quiser, mas Deus ali é só um subterfúgio para fazer a vontade dele. As igrejas também, infelizmente, estão assim. Colocam o nome de Deus ali, mas a última coisa que você encontra nela, se Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia de nós, a última coisa que você encontra em muitas igrejas é a vontade de Deus sendo feita. Deus é apenas um nome ali. Mas quem está sendo servido é o próprio homem. E aqui é a prova. Porque o discurso do versículo 10 foi esquecido. Qual que era o discurso do versículo 10? O Senhor é que nos enviou aqui para destruir vocês. Mas agora não tem mais Senhor, não. O seguinte, nós somos nós mesmos. E ninguém vai livrar vocês da mão da gente. Esquece esse negócio de Deus. Porque nós faremos valer a nossa vontade. E assim é o homem. Hoje não mudou. Ele usa a religião, ele usa o negócio de Deus, mas ele quer que faça a vontade dele. Isso é tanto verdade que quando eu vou à igreja, que as coisas não funcionam para a minha vida pessoal, eu vou embora. Eu não estou atrás de Deus. Eu estou atrás da minha satisfação. E se esse Deus aqui de vocês não pode me dar isso, eu vou para outra igreja. Até achar o Deus que eu quero. O Deus que eu posso manipular. O Deus que vai fazer todas as minhas vontades. Quando eu achar esse Deus que é submisso a mim, submetido à minha vontade, aí eu fico. Agora, esse Deus que eu tenho que sofrer por ele, que eu tenho que aguentar a vontade dele, o plano dele, esse Deus eu não quero. E é isso aqui. Não mudou. Irmãos, o mundo tenta nos fazer crer que se Deus existe, ele é apenas mais um dos deuses criados pela humanidade. Não é assim que fala? Religião cristã. Já vi gente, uma vez estava vendo na época do Natal, né? Ou um jornalista falando, aqui em Belém, onde se supõe que Jesus nasceu, vai lá saber se isso é verdade. Se é que esse Jesus existiu mesmo. O cristianismo, diz o mundo, é uma das tantas religiões, é tudo igual. É mais um caminho, lembra? Todos os caminhos levam a Deus, é mais um caminho. Você é cristão, ele é budista, eu vou ter espírita, tanto faz, gente. Tudo é a mesma coisa. Que Jesus Cristo, como nós falamos, se de fato existiu, não foi mais do que um mero agente social, ele foi um homem bom. Quem foi Jesus? Foi um homem bom, Ele foi um guru, uma pessoa elevada espiritualmente. É isso que o mundo tenta nos dizer. É isso que Rabsaqué está dizendo. Olha, esse Deus não pode livrar. Esse Deus não é poderoso.
Esse Cristo aí, você é mais um deles aí. Mas isso está contrário ao testemunho da Bíblia. A Bíblia tem outro testemunho. E o testemunho de Deus é verdadeiro. Paulo vai dizer, seja mentiroso todo homem, e Deus verdadeiro. Deus não é mais um dos deuses, ou sequer o maior entre eles. Deus é o distinto, é o outro, é o incomparável, é o separado, é o santo. Não é igual a ele não é o maior dos deuses. Ele é outro distinto. Ele está separado dessas coisas, desses deuses que os homens criam. Ele é o único vivo, verdadeiro Deus. Jesus Cristo não é apenas um homem que tinha uma elevada espiritualidade. Ele é o Deus encarnado, o todo-poderoso Senhor. Aliás, foi o C.S. Lewis que disse que Jesus tem que ser para mim e para você uma das duas opções, ou um louco ou Deus. Ou ele é um doido ou ele é Deus. Porque nenhum homem pode dizer de si mesmo, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Se você ouve alguém falar isso hoje, você corre do cara. O cara é um doido, ele enlouqueceu. Ó, eu sou Deus, eu encarnei, Você corre do cara, o cara é um doido. E Jesus disse isso. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Eis que vereis os céus abertos e o Filho do Homem à destra em pé diante do Pai. Ou ele é um doido ou ele é Deus. Não tem opção. Você não tem opção. Ou você crê nele como Deus, ou ele é um doido. O cristianismo não é mais uma religião entre outras. Mas a única religião verdadeira, a única ponte entre Deus e os homens, porque ele prega a singularidade de Cristo. Jesus não é um caminho. Ele não é uma verdade. Ele não é uma vida, uma maneira de chegar-se à vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E graças a Deus por esses artigos definidos. Cristo disse dele mesmo, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a única verdade e a única vida. Irmãos, eu termino com o mesmo desafio que fora lançado a Ezequias e o seu povo. No que nós temos crido, irmãos, no que nos falam os homens, os rabsaqués modernos, no testemunho do mundo sobre quem é Deus e quem é seu Filho Jesus, é disso que você tem crido? Ou no testemunho da Bíblia, no testemunho do próprio Deus, acerca de quem Ele é e de quem é o seu Filho? A maneira que você crê em Deus e em Cristo decidirá a sua ruína ou a sua exaltação. Como em Jerusalém também, tudo dependia, não de Rabsaqué e do rei da Síria, mas se os judeus creriam ou não em Deus. Deus estava apenas esperando. Rabsaqué era Senaqueribe, é como um gafanhoto para Deus. O que importa para Deus é como o meu povo vai crer. Crerá segundo a minha palavra ou crerá como este mundo mau quer fazê-los crer. Isso vai decidir a minha e a sua vida, a sua ruína ou a sua exaltação. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão.